Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, então, a quarta-feira, celebramos quarta-feira depois do segundo domingo, depois quarta-feira do segundo domingo depois do Santo Natal. Celebrando a oitava, a missa ainda da oitava do Santo Natal, onde o forte é a circuncisão do Senhor. Isto é, nos liga a Abraão e a grande esperança que em Jesus Cristo se renova. Já não de uma pátria terrestre, aos moldes deste antigo mundo, mas de uma pátria celeste, toda transformada, toda transfigurada por nós mesmos o havemos de ser. Mas é interessante que, nos ligando a Abraão, nós somos os incircuncisos. Não nos circuncidamos. De fato, diz o apóstolo, uma passagem, a principal circuncisão é aquela do coração. Isto é, aqueles que, de fato, circundam todo o seu ser para a consagração a Deus. Jesus se circuncidou, hein? Jesus, é a festa que celebramos, Jesus se circuncidou. A sua circuncisão é que nos serve, porque nós somos o corpo místico de Cristo. Basta a circuncisão do Senhor para nós. A nossa consagração é a dele, é a única, verdadeira, a dele, que atingiu toda a sua pessoa na cruz. Não é lá bebê, e não é lá sobre o altar da circuncisão, senão sobre o Calvário e o altar da cruz. Ali se dá a circuncisão mais profunda, que circunda realmente toda a pessoa e a consagra inteiramente a Deus. E isto é a Santa Igreja Católica. É assim que nós precisamos entender. Como é difícil, e para católicos, para bons católicos, colocar na cabeça de alguém que, desde a circuncisão do Senhor, desde a nossa circuncisão na cruz, já sequer os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nos pertencem a nós. Nem os nossos pensamentos. As pessoas querem ter opinião. As pessoas querem ter opinião. Querem fazer escolha. E hoje isso é moda, fazer escolha de religião. A malfadada e pessimamente interpretada liberdade religiosa. Gente, não existe liberdade religiosa. Simplesmente não existe. Quer dizer, a liberdade religiosa pela qual sempre a Igreja lutou é para que o Estado reconheça que o lugar da Igreja está acima do próprio Estado. Essa é a liberdade da Igreja. Não é de escolha entre o erro e a verdade, entre o bem e o mal, entre o falso e o verdadeiro. Não tem liberdade. Aqui simplesmente não tem liberdade. Devemos deixar-nos convencer pelo belo, pelo que é moral, pelo que é certo, pelo que é a verdade, por Deus. Não há que escolher Deus. Há um único Deus verdadeiro. Ponto. Basta.
E é a esse que nós devemos nos consagrar. Somos livres, justamente quando, deixando nossas errôneas opiniões, nos amarramos, nos circuncidamos totalmente a Deus, ao único Deus verdadeiro. O Deus de Jesus Cristo, que ele proclamou sobre a cruz, que nos redime e que nos salva, em primeiro lugar, de nós mesmos, das nossas opiniões. E depois dos demônios, que gostam de colocar as suas opiniões na nossa cabecinha também. É simples assim, queridos. Simples assim. Não há que deixar liberdade para a pessoa escolher a religião. Como liberdade? Não há liberdade diante da verdade, diante do bem, diante do belo. Não há liberdade. Então, queridos, assim, em última palavra. Quando a gente está diante de Deus, não há que provar Deus. Quando estivermos, a nossa esperança, quando estivermos diante de Deus, vendo-o face a face, não haverá que pedir prova de Deus. Interessante. Hoje não podemos provar a Deus. Só podemos testemunhá-los. As 4 vias de Santo Tomás falem completamente diante da realidade divina. Não vale. Não se pode provar a Deus. Agora, nesse mundo, nessa vida. A gente pode testemunhá-lo com todo o ardor, com todo o amor, com toda a santidade. A gente pode testemunhá-lo. Quando estivermos diante dele face a face, não haverá prova. É a evidência. Ali, a realidade, a verdade, o belo e o bem, verdade, belo e bem, se dão por evidência. Não há que questionar, que perguntar, mas és tu Deus, o único, o verdadeiro, católico? Não haverá que perguntar. Isso tudo se dá por evidência. Se querem saber se alguém realmente viu a Deus, olha o que eu vou dizer. Se querem saber se alguém neste mundo, nesta vida, viu a Deus, então colhei o testemunho que este dará, porque ele dirá: vi a Deus, e nesta evidência se confirmou todos os dogmas da fé católica. Porque se ele não chegar a essa conclusão, não foi o Deus único e verdadeiro que ele viu. Isto é lapidar. Se alguém viu a Deus nesse mundo, terá que dizer: vi a Deus e nele se pôs na evidência da sua pessoa, se colocou a verdade de todos os dogmas da fé católica. Ponto. Alguém pergunta: mas no céu todos serão católicos? Evidentemente. Não há senão católicos no céu. Não há senão católicos no céu. Não há outro. Não há outro jeito. Porque ver a Deus é estar circuncidado dos seus dogmas, da sua realidade, da sua verdade, da sua beleza, da sua bondade. Não tem outro jeito. Então, queridos, sim, firmemo-nos cada vez mais radicalmente na fé da Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.